Oi pessoal, tudo bem? Quero já começar a aula pedindo desculpas aí a vocês, todos que estão online, todos aqueles que assistiram à segunda aula. Nós tivemos um problema no vídeo e nós não conseguimos fazer com que as imagens chegassem. Então chegou só o áudio. E vocês lembram que eu falei do sol? Aquele sol ali atrás, né? Estava frio e eu falei do sol. Então fiz questão de colocar a imagem de novo atrás para vocês verem, mas agradecemos a compreensão de todos, tá bom? Então, que bom, vamos para a nossa aula 3 de Hebreus, tá? Vamos abrir lá na página 19. Página 19, nós vamos continuar falando do assunto de cruzar da ordem de Arão para a ordem de Melquisedeque. Então nós vamos fazer a parte 2 disso aí. Nós vamos falar de algumas questões até práticas nessa lição, tá? Olha aí, a lição 7, vamos lá. O segundo parágrafo está dizendo assim: a geração da carta aos Hebreus teve que entender a importância de conhecer a Melquisedeque, não na pessoa de uma figura humana, mas na pessoa de Cristo. Essa carta é dirigida a pessoas que sofreram perseguições, fome, sofrimento, etc. No entanto, essa geração precisava conhecer a Cristo de uma forma maior do que a realidade que eles estavam vivendo. Vocês lembram que a carta aos Hebreus é uma carta para pessoas que estavam sofrendo, que estavam padecendo, sofrendo perseguições por estar seguindo a Cristo, queriam retroceder ao antigo pacto, às velhas práticas judaicas, tá? Então tá aí, ó. Este é um princípio: conhecer a Cristo em profundidade nos posiciona nele. Cada vez que eu e você conhecemos mais a Cristo, mais firmado nele nós ficamos, tá? Então olha aí, ó, Hebreus 5. Vocês estão vendo que na primeira aula e na segunda nós falamos de Hebreus 1, Hebreus 2, Hebreus 3, Hebreus 4. E aqui nós já vamos começar em Hebreus 5, tá? E aí nós vamos seguindo. Olha aí. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Um sumo sacerdote, nós estamos falando aqui, segundo os homens, né? E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5. Então o autor da carta dos Hebreus estava interessado em mostrar a pessoa de Cristo, através de Melquisedeque, como rei de justiça. Circula essa expressão, rei de justiça. Então, mostrar a pessoa de Cristo através de Melquisedeque como rei de justiça. E sendo assim, revelar que havia algo mais do que salvação e cura, tá? Então vamos lá, em qualquer etapa de nossas vidas podemos nos encontrar com o Salvador, o Libertador ou o Curador, mas para nos encontrar com o Rei de Justiça, precisamos de maturidade. Eu quero que você sublinhe essa expressão: precisamos de maturidade para encontrar com o Rei de Justiça. E nós vamos falar muito sobre isso nessa aula. Embora Melquisedeque apenas tenha sido nomeado anteriormente no livro de Gênesis, o autor da carta aos Hebreus tem muito a dizer sobre ele, porque Deus tinha dito: Cristo, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Avançando para Hebreus 5:11, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Essa expressão aí merece um círculo aí, negligentes para ouvir.
veja que quando as coisas são difíceis de entender, o que nós precisamos fazer? De ouvir com mais cautela, e ouvir sempre, e ouvir mais, tá? Então, isso é uma dica. Quando você não estiver entendendo algo, que você dê mais tempo para que você possa entender aquilo. Isso é muito importante, principalmente assuntos aqui no SEAP, né? Quando você não dá tempo para ouvir, quando você é negligente para ouvir, você não consegue entender questões um pouco mais difíceis, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, o livro de Hebreus não é um livro simples de entender. É necessário que a gente pare, que a gente entenda, que a gente dê ouvidos, que a gente compreenda com cautela aquilo que Hebreus está falando, porque senão vai ser um livro que a gente não vai nem querer abrir, tá? Então olha aí, vamos continuar. Para conhecer o Rei de Justiça, você não pode ser tardio para ouvir. A geração de Hebreus estava tão concentrada nas perseguições que elas tiraram vantagem deles. Não podemos perder tempo detidos nos problemas. Nós precisamos conhecer esse Rei de Justiça. Então, sublinhe essa frase: a mente desfocada e os ouvidos lentos não nos permitem amadurecer, crescer ou avançar espiritualmente. Então, se a gente pode fazer uma pergunta assim: o que não nos permite amadurecer, crescer e avançar espiritualmente? Qual é a resposta? Mente desfocada e os ouvidos lentos. É isso que o autor da apostila está querendo destacar aqui com Hebreus. Os hebreus estavam lentos para ouvir, por isso que ele usa a expressão negligentes para ouvir. E isso que é uma coisa que nós precisamos cuidar. E por isso, seguindo a apostila, perdemos uma revelação maior do Rei de Justiça, e só podemos expressar justiça quando o Rei de Justiça nos for revelado, tá? Por que isso? Que ele está começando a falar de Rei de Justiça? Porque a gente precisa ter ouvidos para ouvir, não ser negligentes. Porque quando a gente fala do Salvador, do Libertador, do Curador, do Deus de amor, são assuntos simples, assuntos mais básicos. Agora, quando a gente vai falar do Rei de Justiça, ele vai agir com total retidão. Ele vai trazer a régua dele, ele vai trazer o prumo dele, tá? Por isso é que nós devemos ver tudo o que não é reto se endireitando nas nossas vidas, se a gente quiser amadurecer. Porque se a gente não amadurece, nós não vamos conseguir lidar com o Rei de Justiça. Porque a gente vai sempre ficar dodói com alguma coisa. Puxa, mas isso aqui, mas e aquilo outro, como é que nós vamos fazer com isso? Então, quando a gente não amadurece, não cresce, não avança espiritualmente, é porque tem coisas na nossa vida que não estão sendo endireitadas. E aí, quando você vai encontrar o Rei de Justiça que fala a verdade, que julga com justiça, como é que você vai fazer? Né? Então vamos para a página 20 e nós vamos falando um pouco mais desse assunto. Uma geração de justiça pode se levantar porque conhece o Rei de Justiça e está sendo transformada conforme aquilo que está conhecendo. Circula essa palavra, conforme. Então, nós somos transformados conforme aquilo que nós estamos conhecendo. Tá? Então, é como se a gente tivesse tendo que colocar nossa vida na plana, né? Sabe aquela madeira torta, empenada? Para entrar e para encaixar, ela tem que passar pela plana. É justamente isso que o Rei de Justiça faz conosco. Ele precisa botar a gente numa plana, para que tudo que esteja torto, tudo que esteja desnivelado, vá entrando em retidão, porque senão nós não vamos entender Rei de Justiça, né? Vamos aí, ó, Hebreus 5:12, estamos caminhando em Hebreus, né? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os princípios rudimentares
Ele coloca das palavras de Deus, mas podemos colocar só da palavra de Deus, né? E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nós vamos voltar nesse versículo um pouco mais para frente. Pulando esse parágrafo, vamos para o próximo. O autor não está escrevendo irritado, né? Mas faz uma avaliação para a igreja, porque no presente eles não estavam sendo o que deveriam ser, mas tinham ficado para trás no tempo. Podendo exportar mestres, todavia ainda estavam envolvidos em rudimentos. Então olha aí, ó. Vivemos cruzando de ser crianças lentas para ouvir, para ser crentes maduros que podem manifestar a justiça nas nações. E quando a gente fala de nações, pode ser que seja algo muito distante para nós. Nós estamos envolvidos no nosso cotidiano, trabalho, casa, congregação, voltamos, fomos e ficamos na nossa cidade. Talvez falar de nações é algo, mas vou manifestar justiça às nações. Mas nós temos que pensar o seguinte: manifestar justiça em nossos círculos de relacionamento. Manifestar justiça nos nossos círculos de relacionamentos, tá? Então olha aí. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, rudimentos, sabe o que significa rudimentos? Significa primeiras coisas, tá? As primeiras coisas. Quando você vai aprender, por exemplo, música, você vai aprender os rudimentos de partitura, as primeiras coisas. Tudo que é rudimento, tudo que é elementar, é primeiro. Então olha o que o autor de Hebreus está falando: vocês estão ficando demais nas primeiras coisas, sendo que já deveriam ser mestres, pelo tempo não são, porque estão nos rudimentos. E aí o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 6 já, veja, nós estamos no 6, diz: por isso deixando os rudimentos, olha que interessante, deixa as primeiras coisas, isso é amadurecer, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Mais para frente vamos repetir esse versículo, tá? Sobre os rudimentos, nós falamos um pouco na matéria crescimento espiritual, nós falamos um pouco disso. E se você deseja saber um pouco mais a respeito desses rudimentos aqui, é só você me pedir, manda um e-mail para mim, que eu posso te passar um documento falando um pouco a respeito dos rudimentos, que nós vamos ver mais na frente, tá bom? Então olha aí, seguindo. Não podemos nos distrair nem pelas bênçãos, nem pelas tribulações, né? Os acréscimos, né? Que eu creio que ele quis dizer aqui, também nos distraem, né? Porque quando está tudo bem, a gente fica meio distraído, meio acomodado, ou a tribulação, né? Pode nos distrair também, assim como estava distraindo os hebreus. Devemos prosseguir, crescer e desejar conhecer cada vez mais o Rei de Justiça e dá-lo a conhecer. Prosseguir, sublinhe isso aí, não faz alusão a um passo emocional ou motivacional. O que é prosseguir? É prosseguir para a perfeição. Na carta aos Hebreus se determina uma medida a alcançar. Prosseguir não se trata de ir para o nada, caminhamos para a perfeição, que é a própria pessoa de Cristo, até nos posicionarmos na estatura do varão perfeito, um crescimento contínuo. Não vamos parar até conhecer mais a Cristo, né? Ao Rei de Justiça, porque tal revelação da sua pessoa nos faz cruzar de ver milagres somente nos salões. Eu vou tirar esse templos aí, se você quiser tirar também da sua apostila, tá?
A revelação da sua pessoa nos faz cruzar de ver milagres nos salões para ver cidades transformadas pela justiça de Deus. Nós amamos o Cristo Salvador, mas da mesma forma também desejamos a revelação da sua investidura e essência como Rei de Justiça. Ou seja, o autor de Hebreus queria levar para um outro nível. Por exemplo, por que nós estamos falando de Rei de Justiça e que devemos amadurecer para lidar com o Rei de Justiça que é Cristo, como sacerdote, como sumo sacerdote? Porque eu não vejo que na frente de um juiz constituído pela lei dos homens, alguém possa ficar dando desculpas. Eu não vejo essa possibilidade. Alguém aqui vê que uma pessoa pode ser leviana na frente de um juiz? Pode levar um juiz de qualquer jeito? Ele pode se portar na frente de juiz de qualquer maneira? Ele está sendo julgado ali. E eu vi uns vídeos um tempo atrás de como nos Estados Unidos funciona a questão das pequenas causas. Muitas vezes o pessoal chega zombando na frente do juiz, chega assim displicente, chega não se importando, como se, isso aqui não vai dar nada. E cada vez que a pessoa zomba do juiz, o juiz manda voltar, falou: eu vou aumentar a sua pena por conta da sua indisciplina. Foi indisciplinado de novo, foi zombeteiro de novo. Volta aqui, eu vou aumentar a sua pena de novo por conta disso. Aí a pessoa vai ficando brava, até que a pessoa ela cai num estado de arrependimento e de entendimento que ela está na frente de um juiz que ela não pode brincar. Aí a pessoa vai baixando a cabeça e fica ali. Ou seja, era assim que ela deveria entrar. Mas ela entra com o nariz empinado, ela entra com o peito estufado, confrontando a justiça com a sua negligência. Então, lidar com o Rei de Justiça, que é Cristo, vai nos demandar muita maturidade. Nós não podemos ser qualquer pessoa, nós não podemos apenas ficar nas primeiras coisas, nós precisamos avançar para as coisas seguintes. Porque senão nós vamos ficar sempre dodói, não vamos poder ouvir nada. Verdades que nos cortam vêm por conta de um Rei de Justiça. Quem é que fica bravo quando a gente fala que Deus é amor para as pessoas? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Agora, vai falar da justiça de Deus para as pessoas. Compreende? Como que essa revelação que o autor de Hebreus está querendo trazer a esse povo necessita que o povo avance, que não fique nas mesmas coisas. Necessita de avanço. Então, por isso que ele coloca na apostila aí: nós manifestaremos apenas aquilo que conhecemos. Se você apenas conhecer o amor de Deus, você vai manifestar o amor de Deus. E muitas vezes você pode ser confundido por isso, porque todo mundo acha que Deus é só amor. Então, quando você vê e conhece Rei de Justiça, sua vida é alinhada, você se submete à ordem desse justo juiz, desse Rei de Justiça, e sua vida é aprumada. E você não fica se desviando, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa verdade vem, te faz amadurecer, crescer e te alinha, para você poder prosseguir, tá? Então, como é que nós vamos dar a conhecer um Deus que nós não estamos conhecendo? É o que diz lá em 1 Pedro 2,9. Abre aí, ou se você quiser anotar, 1 Pedro 2,9 vai falar sobre isso. Muito conhecida essa expressão, 1 Pedro 2, 9 e 10, olha aí. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Lembra que falamos de sacerdócio aula passada? Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas. Veja bem, para que nós somos geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus? Para que somos isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Veja bem, ele fala: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Isso tem que ter uma finalidade. Nós não devemos ser povo de Deus para dizer, sou povo de Deus, e nem receber misericórdia para falar como Deus é misericordioso. Isso é para a gente poder agora entender todas as faces de Cristo e poder anunciar Ele como Ele é. Primeiro vivendo isso, vivendo essa justiça. Tá? Página 21, vamos lá. De atos de justiça para a natureza de justiça, né? Lucas 18 vai falar daquela passagem do juiz, né? Do juiz que não tinha respeito com ninguém, não temia a Deus, não respeitava os homens, mas uma viúva importunou ele, até que ele falou assim: não, eu vou fazer justiça a essa viúva aí, porque senão ela não vai me deixar em paz. Essa é a passagem, né? Então olha aí, Deus não pede atos nem princípios de justiça, Ele pede uma natureza de justiça. Há pessoas que alimentam os pobres, mas não amam, portanto não expressam uma natureza, apenas realizam atos. A parábola da viúva e do juiz injusto nos ensina que pessoas injustas podem fazer coisas justas. Veja que interessante, sublinhe isso aí. Pessoas injustas podem fazer coisas justas. Então, o que nos está sendo pedido não é que façamos e apresentemos apenas atos, nem princípios de justiça, mas uma natureza. Por isso precisamos experimentar uma vida de justiça integral. O que é justiça integral? É uma justiça em todas as áreas da nossa vida, no espírito, na alma e no corpo. Em tudo que diz a respeito a você, a mim, nossa vida tem que estar sendo endireitada. Isso é justiça integral. Seguindo, onde desfrutemos de âmbitos, pensamentos e emoções justas, porque o Rei de Justiça nos foi revelado. Isso é justo? Isso é justo? Então veja bem, uma geração que vive em justiça sempre expressará paz, porque o fruto da justiça é paz. Por isso Cristo é Rei de Justiça e de paz. Tá? Então olha aí, a vida daqueles que vivem em justiça constitui uma denúncia contínua da injustiça dos sistemas. Isso é muito forte. Por isso, em todo lugar em que nos movemos, podemos ser chamados instrumentos de justiça. O que é instrumentos de justiça? São promotores da verdade, são promotores da paz, são promotores da ordem de Deus. E quando você traz a ordem de Deus, você está trazendo justiça de Deus. Você está trazendo justiça de Deus. Veja, Cristo é considerado a justiça de Deus, não é? Mas Cristo não veio para fazer o que os homens queriam que Ele fizesse. Ele veio trazer a verdade de Deus para ser estabelecida e por isso foi crucificado. Por isso foi crucificado. É claro que Ele deu a vida dele. Nós vamos ver aqui. Ele deu a vida dele. Ninguém tomou, Ele deu. Mas no ambiente político, no ambiente religioso, Jesus estava sendo morto porque Ele estava falando a verdade. Não é? Então sempre quando a gente levantar a natureza de justiça, nós poderemos ter uma certa resistência. Uma certa resistência, porque num ambiente onde tem desordem, você vai trazer ordem, o que vai acontecer? Vai haver resistência. Mas essas são as pessoas que podem ser chamadas instrumentos de justiça. Não é apenas aqueles que fazem o que é certo, aqueles que estão vivendo internamente o que é certo, uma natureza de justiça, tá? Seguindo, os fariseus se autodenominavam filhos de Abraão e presumiam
justiça por seus atos. Olha aí, queria alguém, né? Você queria ver alguém justo segundo os olhos humanos? Eram os fariseus. Eram os fariseus. Não existia alguém mais justo religiosamente do que os fariseus. Não existia. Por isso estava todo mundo à margem e os fariseus num pedestal. Porque eles eram assim, nos seus atos, justíssimos. Tanto que nós vamos ver aí, ó. Vamos seguir. Mas foi somente até que Cristo apareceu, como a justiça caminhando, que eles foram confrontados com a verdadeira realidade, na qual tinham se afastado da fé, da justiça e da misericórdia, mesmo, olha aí, dizimando cominho, endro e orégano. Sabe o que é isso? É se você hoje ganhasse uma laranja, você ia dizimar 10% da laranja. Se você não tinha condição de trazer 10% da laranja e colocar aqui, você veria quanto era aquela laranja naquele momento e traria o dízimo de 10% de uma laranja. Imagina o que é ser justo então, hein? É nos mínimos detalhes. E por isso passaram a ser legalistas, porque abandonaram fé, abandonaram a justiça e abandonaram a misericórdia. Amavam o dinheiro, amavam os primeiros lugares. E aí tem uma série de confrontos que Jesus faz dos fariseus, né? Ai de vocês fariseus, ai de vocês fariseus. Quando Jesus fala ai de vocês fariseus, ele está se demonstrando como um rei de justiça, porque ele está trazendo uma sentença, ai de vocês. Compreende que entender a Cristo como sumo sacerdote, rei de justiça, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o que Melquisedeque foi apresentado, rei de justiça e de paz, é você entender que Cristo quer nos elevar a um outro nível, quer nos chamar para um outro tipo de conversa, quer ir a fundo nas nossas vidas, quer que a gente perceba que no começo somos envolvidos pelo amor dele, mas depois precisamos ser envolvidos por essa verdade e amar essa verdade. E uma das coisas que a verdade faz é tirar o que não presta, é trazer ordem, é trazer, falar, olha, isso aqui não, isto aqui sim. Viva desta maneira e não viva dessa maneira. Muitos que deixaram a Cristo porque se confrontaram com a justiça dele. Muitos que não quiseram seguir Jesus foi porque confrontou a justiça dele, viu a justiça dele. Porque você está andando com Jesus desde o dia que ele transforma a água em vinho. Pô, mas que coisa maravilhosa, transformar água em vinho. Quem que não quer ficar do lado de uma pessoa dessa? Que é chamado para festa, que tem um relacionamento social bacana, que é convidado, e aí o cara vai e transforma a água em vinho. Opa, peraí. Rapidamente a fama de Jesus se espalhou, porque ele estava fazendo muitos milagres, a multidão. Quem que não quer ficar do lado de alguém que está sendo conclamado pelas multidões? Jesus estava assim, ó, no top. Quem que não quer ficar do lado de uma pessoa dessa? Até que Jesus começou a confrontar. E aí Jesus começou a falar, ó, vocês têm que comer do meu, da minha carne e beber do meu sangue. O quê? Vocês têm que comer. Hã? Uns foram embora. Não, esse discurso é muito duro. Esse discurso é muito duro. Quando você ouvir um discurso duro, o que nós não podemos ser é negligentes para ouvir, como Hebreus capítulo 5, 11. Quando você ouvir um discurso que é duro, não seja negligente para ouvir, ouça até o final, mesmo que não esteja descendo, quando é duro, preste atenção.
se aquilo ali está trazendo uma retidão, está trazendo uma direção, está trazendo um confronto. Não duro no sentido pessoal, atacando pessoalmente, mas trazendo a verdade, compreende? Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso, que o Senhor, Ele não quer atos de justiça, Ele quer que apareça uma natureza de justiça. Uma natureza que é própria dEle, tá? Então olha aí, ó, ninguém sabe que pratica a injustiça até que apareça a justiça. Entendeu? Chegou alguém que é reto. Esse alguém vai atrapalhar o ambiente. Chegou alguém que é reto, chegou alguém que é reto num ambiente que está todo mundo torto. Esse cara vai atrapalhar. Ou ele vai ser expulso do ambiente, ou ele vai ser perseguido nesse ambiente e ser instrumento de justiça. Não tem jeito. Não tem jeito. Não quer ser perseguido? É só não expressar o rei de justiça. Expressa só o paizão. Deus é pai. Deus é amor. Aí está tudo bacana. Porque as pessoas não têm problema com o amor de Deus. Elas têm problema com a justiça de Deus. Entendeu? Porque a justiça é outro nível. A justiça não é para menino, a justiça é para pessoas maduras. Por isso que ele estava confrontando os hebreus. Vocês estão nos rudimentos ainda. Com o passar do tempo, vocês poderiam estar mais longe. Eu poderia estar explicando muito mais o que é ser Cristo. Esse Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Mas vocês estão nas primeiras coisas ainda. Vocês estão nas coisas elementares. Deixa isso e vamos prosseguir para o que é perfeito. Então olha aí. Seguindo. Melquisedeque se revela aos que alcançaram maturidade. Porque Melquisedeque é um alimento pesado, é uma feijoada, né? Uma feijoada boa, mas daquela boa mesmo. Você não pode comer e correr depois. Você tem que ficar tranquilo. Por isso o Rei de Justiça não vai se dar a conhecer para uma geração adormecida, para uma geração que expressa, mas para uma geração que expressa: queremos amadurecer, queremos avançar, queremos chegar a tempo, queremos ter ouvidos alinhados. É isso, é você falando? Amém? Isso é você falando? Eu quero amadurecer, eu quero avançar, eu quero chegar a tempo, eu quero ter ouvidos alinhados. Amém? É isso que eu e você precisamos desejar. A injustiça nos corrompe, enquanto que a justiça nos preserva, tá? E aí João 10, 17, 18 fala: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Então ninguém pode tocar a vida de quem pratica justiça. Aí eu fiz uma observação aqui. Se você podia sublinhar esse tocar a vida, porque na verdade você pode ser morto sim por estar falando coisas que as pessoas não querem ouvir, não é mesmo? Assim como nesse exato momento, em pleno século 21, existem irmãos nossos morrendo porque não estão negando a Cristo, porque estão dizendo que Cristo é o Senhor. Estão dizendo uma verdade, estão dizendo uma justiça, estão sendo instrumentos de justiça e estão sendo mortos por conta disso. Aqui no Brasil talvez não, né? Mas nesse exato momento existem irmãos morrendo. Meus e seus irmãos morrendo porque não negam a Cristo. Consegue mensurar isso? Nós não temos essa realidade conosco. Consegue mensurar isso? Então veja bem, tocar a vida aqui não é tocar a vida física, não pode tocar a vida espiritual. Compreende? A verdade que está em você não pode ser tocada. Agora, a sua vida física pode. Você pode tomar uma pedrada. Você pode tomar um tapa na cara por estar falando a verdade, por estar expressando a Cristo, por estar trazendo ordem. Sim ou não? Pode comprar muita briga, porque falou a verdade, porque não vai se corromper. Quem não quer se corromper, ele é uma pedra no sapato do sistema, não é? Olha aí na página 21, lá em cima, no primeiro negrito em azul:
a vida daqueles que vivem em injustiça constitui uma denúncia contínua da injustiça dos sistemas. Você está no meio de pessoas corruptas, você não vai se corromper, você é uma pedra de tropeço. Não é? Por exemplo, quando era jovem, eu era tido como alguém que não fazia parte do convívio dos meninos, porque os rapazes todos tinham relação sexual, e eu não tinha. E eu falava, não vou ter, ué. Então você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Entende? No meio de pessoas corrompidas, chega alguém que não quer se corromper como eles. É uma pedra de tropeço, é uma denúncia contra a injustiça. É uma denúncia, e sempre vai ser. Tá? A igreja tem que apresentar mais o Rei de Justiça. A igreja está apresentando muito Deus como amor. Nós precisamos apresentar também o Rei de Justiça. Não é para cortar cabeças. Compreende? Não é para cortar cabeça. É como eu disse na pregação de domingo passado. Nós devemos ser como rapadura. Devemos ser doce, mas não devemos ser mole. Né? Nós não devemos ser manteiga. Nós devemos ser como rapadura. Eu sou doce. Eu falo a verdade, mas falo em amor. Falo sem querer passar o carro na vida de alguém, sem querer matar a pessoa, mas expressando uma natureza. Não é só um pensamento, expressando uma natureza. Amém? Tá bom? Apesar de que rapadura é muito gostoso, né? Então, não é desmérito nenhum aí da rapadura. Vamos lá para a página 23, aí ó, na página 22, você tem algumas tarefas aí para você relembrar essa lição, tá? 4 perguntas. Lição número 8, página 23. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, veja, a palavra da justiça. Enquanto muitos cristãos entendem o significado da palavra da graça, que está lá em Atos, né, 14 e Atos 20, muitos cristãos entendem a palavra da vida, Filipenses 2,16, e a boa palavra de Deus, que está lá em Hebreus 6,5, eu posso até colocar, muitos cristãos entendem a palavra do amor de Deus, como eu tenho falado, que está lá em João, né? Vai ler João, vai ler 1º, 2º, 3º João, puxa, que Deus é amor, que coisa maravilhosa. Mas esse mesmo João fala depois na sua 3ª epístola, a minha alegria não é ver que vocês estão amando a Deus, mas que vocês estão andando na verdade. Tá? Então, muitos não conhecem o que significa a palavra de justiça. Sublinhe isso aí. Muitos não conhecem o que significa a palavra de justiça. Por que a palavra deve ser a palavra de justiça? Vamos pular 2 parágrafos aí, vamos para o último aí, ó, antes da próxima sessão. Como este versículo nos diz que todo aquele que participa do leite é inexperiente na palavra da justiça, podemos deduzir que a palavra de justiça é para aqueles que alcançaram maturidade e não para crianças. Agora, nessa lição, temos que ver em que consiste basicamente essa palavra de justiça. Então, nós vamos ver isso também. Tá? Seguindo. A palavra de Deus é o nosso alimento. Se temos que entender o que significa a palavra de justiça, primeiro devemos ser profundamente impressionados com o fato de que a palavra de Deus não se destina principalmente a nos transmitir conhecimento. Sublinhe isso aí. Veja bem, a palavra de Deus não se destina principalmente a nos transmitir conhecimento. A ênfase não é só transmitir conhecimento. Nesta breve passagem da palavra de Hebreus 5, 11 a 14, encontramos uma aparente contradição, pois o versículo 12 usa as palavras mestres e ensinar, que se refere ao conhecimento. No entanto, nesses versículos é indicado de uma maneira clara e definitiva que a palavra de Deus, sublinhe agora,
tem como finalidade nos nutrir. A primeira finalidade da palavra de Deus é o quê? É nos nutrir, não é gerar e nem dar conhecimento. Ela dá conhecimento, claro, nós sabemos, mas o que adianta saber e não comer? Seguindo, porque compara a palavra com o leite, com o alimento sólido. O leite e o alimento sólido não são úteis para nos transmitir conhecimento. As pessoas não os estudam, mas sim os ingerem como alimento, tá certo? Então veja aí, ó, o leite e os alimentos sólidos não são úteis para nos transmitir conhecimento. As pessoas não os estudam, mas sim os ingerem como alimento. Isso é importante, tá? Todo alimento, irmãos, não é para ser conhecido, é para ser ingerido. Se é bom o alimento, é para ser ingerido. Então, olha aí. O objetivo da Bíblia não é que obtenhamos um entendimento ou conhecimento mental, e é absolutamente para a nossa compreensão e nutrição espiritual. Sublinhe isso aí. Qual que é o objetivo da Bíblia? Diga para mim. É compreensão e nutrição espiritual. Tá certo? De acordo com as palavras do Senhor Jesus, as palavras de Deus nos foram dadas para comermos dela. Para viver, devemos tomar a palavra de Deus como nosso alimento. Quando o Senhor foi tentado pelo diabo, ele respondeu dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja, Jesus usa o exemplo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Jesus está querendo colocar a subsistência de um homem naquilo que ele come. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra então é para quê? É para alimentar, é para ingerir, como ele usa a expressão do pão. Então, se o pão ingere, a palavra também tem que ser ingerida. E é isso que não estava acontecendo. Por isso que a palavra de justiça não estava sendo manifestada. Por isso que a carta aos Hebreus é uma carta muito séria. E é uma carta que denuncia mesmo que o novo pacto é muito melhor do que o velho. Isso era uma afronta naquela época. Isso é uma afronta, isso é uma carta de afronta, isso é uma carta de justiça que trazia um alinhamento, retirando o velho e colocando o novo. Imagina? Que coisa violenta. E vou te dizer que é até hoje assim para algumas pessoas. Se você vai tirar o velho e vai botar o novo, vai se enfrentar à resistência. Porque você vai falar agora de verdade presente para as pessoas que estão gostando de certas cerimônias, de certas liturgias, de certos rituais, de certos simbolismos, de certas figuras, de sombras, né? Então vamos para a página 24. Mas graças a Deus que nós estamos aí querendo jamais ser negligentes para ouvir, tá? Página 24. Então a palavra como alimento sólido aí, ó. O alimento sólido é para aqueles que alcançaram maturidade, se refere à palavra de justiça, ok? A palavra de justiça é mais difícil de discernir do que a palavra de graça e a palavra de vida. Sim ou não? Para você concorda com isso? Totalmente, né? Você compreender justiça é muito mais difícil você compreender graça, né? A justiça sempre se refere ao governo de Deus, sublinha aí, e a sua disciplina governamental. O que tem a ver a justiça de Deus com o seu governo e com a sua disciplina? Então a justiça sempre se refere ao governo de Deus e à disciplina governamental, tá? Depois de ter estudado todo o livro de Hebreus, descobriremos que aqui nos é apresentado não só uma revelação de Cristo no nível mais elevado, como também uma revelação do governo divino. Por exemplo, Hebreus 10:31 está dizendo: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uau, que palavra de justiça é essa? Quem que quer ouvir isso aqui?
Fala para mim. É melhor João 3,16. Vamos pregar João 3,16, não vamos pregar Hebreus 10,31 não. Ai, a palavra desta igreja é muito dura. Hã? É porque é menino? Não é? Hebreus 12,29 acrescenta: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Uau! Não, vamos falar do batismo lá que desceu a pomba. Vamos falar da graça, que fogo consumidor. Além disso, Hebreus 10,30 nos diz que o Senhor julgará o seu povo. Não. Podemos encontrar versículos como esse em todo o livro de Hebreus. E em todas as cartas do apóstolo Paulo, nós podemos encontrar muitas palavras de justiça. Né? Muitas palavras de justiça. Então olha aí, as advertências encontradas nesse livro se baseiam no fato de que Hebreus não nos apresenta um Deus amoroso. Hebreus não apresenta um Deus amoroso, mas apresenta um Deus justo. Isso aqui é uma coisa que você deveria sublinhar aí muito, porque nós estamos enfrentando hoje uma sociedade que não pode ouvir a respeito de justiça. Uma sociedade que quer justiça a qualquer custo. Mas quando você vai falar de justiça a nível de alma, as pessoas não estão querendo. Não, eu posso viver da maneira que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas a justiça de Deus não se trata de governo de Deus e de disciplina governamental de Deus. Você não tem condição de entender justiça se você não quiser se alinhar com Deus, com aquilo que Ele está falando. Tá? Então olha aí. O livro de Hebreus não nos apresenta um Deus amoroso, mas um Deus justo. Deus é amor, queridos, é claro, mas Deus é justo, que é um fogo consumidor ao exercer a sua disciplina governamental sobre o seu povo. O livro de Hebreus não foi estruturado conforme o pensamento de que Deus é amor, mas basicamente conforme o governo justo de Deus, pois nos revela a disciplina governamental e a dispensação que Deus administra o seu povo. Irmãos, a carta aos Hebreus é um dos livros mais fortes que tem no Novo Testamento, porque ela vai trazer a exposição de uma nova ordem em vigor. Uma nova ordem. Você imagina o que é você falar que, olha, Cristo veio retirar a primeira aliança para estabelecer a segunda. Uma segunda aliança. Você falar de segunda aliança, você falar que, olha, um tempo de uma nova ordem, você falar que o Cristo é um melhor sacerdote, você falar que a nossa pátria é nos céus, para um povo que vivia querendo uma terra que manava leite e mel, você falar agora que a pátria é no céu, você vai trazer uma divisão, você vai trazer uma justiça, você vai trazer uma ordem da parte de Deus, que é essencial. E que muitas vezes as pessoas não queriam se afastar disso porque estavam sofrendo perseguição. Viver a Cristo de uma maneira justa sempre vai nos trazer certa perseguição. Sempre. Porque você não vai querer andar conforme o sistema do mundo. Entendeu? Por isso que o justo vai viver por fé. Compreende? Não vai viver por emoção. O justo vai viver por fé. Não, eu creio nisso e por isso me apresento como justo, baseado naquilo que sei, naquilo que entendo, naquilo que conheço, naquilo que creio. O justo vive por conta disso. Essa expressão é muito usada. Não, amanhã eu vou ver o que vai dar. Então o justo vai viver pela fé, não sabe o que vai dar amanhã. Não é esse o contexto. O justo vive hoje, vive amanhã, vive depois de amanhã, independente do que seja, baseado naquilo que ele crê, sem retroceder. Por isso ele é justo, fazendo o que Deus quer. Compreende? Esse assunto de justiça é excepcional. Então vamos lá, para o último parágrafo da página 24. Olha aí, os cristãos não conseguem entender a palavra de justiça relacionada com a disciplina governamental de Deus.
Tais palavras são ossos difíceis de roer para eles, e muitos, não conseguindo entender, descartam. No entanto, se entendemos ou não essas palavras, todos nós nos encontramos debaixo da disciplina governamental de Deus, tá? E se você olha no Velho Testamento, você vai ver a maneira como Deus disciplinou Miriam, você vai ver a maneira como Deus disciplinou Arão, como Deus disciplinou Moisés. Que coisa isso! Deus falar que Moisés não iria entrar na terra, porque ele não representou a Deus em um ato. Um ato só, imagina isso. Fez tudo correto, em um ato ele não representou a Deus naquilo que Deus pediu para ele. Ele foi um mau representante. Diante de Deus, Moisés era o representante, diante do povo, Moisés era o representante de Deus. Hoje é a igreja, não é o pastor, hoje é a igreja. Mas veja como Deus, ele trata com o seu governo, com a sua ordem. E porque as pessoas acham que nós estamos debaixo da graça, Deus mudou. Deus não age com justiça, mas é claro que age. Assim que ele revelou a Cristo e revelou a verdade, ele está trazendo justiça na terra. E as pessoas estão rejeitando a justiça. Sim ou não? Por que rejeitam? Porque ouvir sobre o amor é fácil. Quem que não quer ouvir sobre o amor, não é mesmo? Até as pessoas que são homossexuais, elas querem ouvir sobre o amor de Deus. Agora, você vai trazer justiça sobre esse assunto? Não, as coisas não são assim. Tudo bem, podem não ser assim nos padrões humanos, mas nos padrões divinos, não, mas isso aí já passou, isso aí já mudou, nós estamos vivendo em outro tempo. Então vai ter sempre uma desculpa. Veja como que as pessoas elas estão reagindo à justiça. E nós cristãos precisamos entender, não podemos fugir de um discurso de justiça que nos pareça duro. Compreende? Mais uma vez estou querendo dizer, dureza não significa que nós devemos ser falto de amor. Agora, se a gente quer edificar alguma coisa, a gente sempre vai ter que estar baseado em justiça. Porque sem justiça não se edifica nada. Porque a justiça vai pedir obediência. A justiça é exata, mas eu digo isso porque a palavra de justiça, ela é entendida como uma palavra dura. Ela é exata sim, mas ela é entendida como uma palavra dura. Não, está pegando muito no meu pé. Está pegando muito no meu pé. Está falando só de cruz. Está falando só sobre coisas que incomodam. Não tem um discurso para a nossa alma ficar um pouco mais massageada. Irmão, você acha que Deus quer massagear a alma? Mas é isso que as pessoas estão querendo. A igreja está querendo. Que Deus levante pregadores para massagear a alma delas. Para dizer que vai ficar tudo bem, olha, não vai ter problema não. E sabe, que olha, Deus é amor, cuidado. E aí as pessoas vão fazendo tudo que querem, da maneira que querem. E acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Compreende isso, irmãos? Como que essa palavra de justiça tem que ser nos revelada? E isso é para os maduros, para aqueles que estão deixando as primeiras coisas e avançando para as próximas. Que não se ofende com palavra nenhuma. Ai, pegou pesado. Ué, mas se pegou pesado, trazendo verdade em amor, olha, está amando mais do que aquele que está falando só de paz e amor. Compreende isso? Então veja a diferença dos temas. Veja o que você acha da diferença desses temas. Céu e inferno. O que você acha que o povo quer ouvir? Céu, não é? Jesus falou mais do que? Do céu ou do inferno? Você acha que Jesus falou mais do céu ou do inferno? Jesus falou mais do inferno.
que você acha? Milagres ou cruz? Pois é, mas o que é melhor ouvir? Milagres ou cruz? Milagres? Não é? E Jesus confronta a multidão: vocês não estão vindo a mim por conta das minhas palavras, vocês não estão vindo a mim por minha causa, vocês estão vindo aqui por causa do pão que eu posso dar, do milagre que eu posso fazer. E Jesus vai confrontando. O que você acha? Você quer ouvir sobre uma palavra de vitória ou uma palavra que você tem que se doar? Você gosta de uma pregação que fala de vitória ou uma pregação que chama você a se doar? De vitória. Não, eu quero vitória. É vitória. Então, música de vitória, pregação de vitória, cântico de vitória, tudo é de vitória. Vitória, 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 vitória. Entende? Então, quando vem uma palavra de doar-se, essa palavra é dura demais. Quando vem uma palavra de cruz, essa palavra é dura demais. Quando vem uma palavra de inferno, essa palavra é dura demais. E aí, o que o autor de Hebreus estava querendo dizer? Vocês estão apegados nessas primeiras coisas. Vocês estão apegados nas coisas fáceis. Vocês estão sendo como meninos, com o passar do tempo já deveriam ser mestres, mas ainda estão agarrados nas primeiras coisas. Né? E claro, o assunto de amor e justiça. As pessoas estão preferindo ouvir o quê? Amor ou justiça? Amor. Mas mal sabe elas que elas vão encontrar com um Deus justo, com um Rei de justiça. E quando a palavra diz que nós seremos julgados, eu quero salientar, não seremos julgados em relação à salvação, mas seremos julgados em relação a galardão. Tá? O Filho de Deus, o que nasceu de novo, ele não está debaixo de condenação. Mas Deus não nos permite que a gente faça o que quiser, a hora que quiser, com quem quiser. Então nós seremos julgados por tudo que nós estamos fazendo. Por cada palavra que nós estamos dizendo, por cada palavra que não foi arrependida, por cada atitude que nós não voltamos atrás, por todo o mal que nós estamos fazendo e por todo o bem que nós estamos deixando de fazer. Nós seremos julgados pela nossa negligência, seremos julgados pela nossa indisciplina, seremos julgados pela nossa preguiça, porque poderíamos estar mais na frente, mas não estamos. Seremos julgados por conta disso, por questões de galardão. E o apóstolo Paulo fala que alguns vão passar assim, sabe aquele... Passou de ano, mas passou assim, 7,99,9, o professor deu aquela sopradinha, você passou. Sabe aquela, sabe? Com a calça na mão assim, né? Ai, quase que eu perdi. Mas essa é a expressão que Jesus fala, né? Olha, tome cuidado para que você não seja pego, desprevenido em vergonha. O que é vergonha para nós? É baixar nossas calças, mostrar... Né, ser exposto. Por que nós estamos de roupa? Para cobrir as nossas vergonhas. Compreende isso? Como que é precioso para nós, irmãos, esse livro de Hebreus tratar conosco como pessoas maduras. Então, quando vem uma palavra dura aos seus ouvidos, preste atenção se ela não é suave para o seu espírito, para a sua alma, se não vai colocar as coisas em ordem na sua alma. Se está colocando coisas em ordem na sua alma, é uma palavra de justiça. Abraça essa palavra. Abraça essa palavra. Porque é ela que vai trazer o fruto que Deus deseja. Amém? Vamos para a página 25. E aí, vou fazer só a parte de cima ali. No Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, podemos ver a disciplina governamental de Deus. E a palavra relacionada com a disciplina governamental de Deus é essa palavra de justiça, não a palavra de graça e nem a palavra da vida. Lembre que Deuteronômio, o Senhor fala assim, Ele chama o povo, chama o céu, chama a terra, e falou, chameis como testemunha, porque eu estou colocando diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe a vida e escolhe o bem. Deus chama, trazendo justiça. O que vocês querem? Então está aí. Se até agora você ainda não entendeu o que é a palavra de justiça, sugiro que você volte a ler Hebreus 3 e 4. Né? Os versículos que nos advertem sobre a possibilidade de não entrar no repouso de Deus correspondem à palavra de justiça e não à palavra da graça.
Hebreus 3,15 é uma citação do Salmo 95 que diz: se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na provocação. Hebreus 4, que contém outra palavra de justiça, diz: procuremos diligentemente entrar naquele repouso, veja, para que nenhum homem caia em tal exemplo de desobediência. Não esqueçamos de que a palavra de justiça é mais profunda do que os primeiros rudimentos, porque incorpora o profundo pensamento da justiça e retidão de Deus ao disciplinar o seu povo conforme o seu governo. É isso que nós precisamos querer, ver que o governo de Deus está sendo implantado em nossa alma, em nossa vida. Amém, queridos? E isso é a revelação de Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que se revelou rei de justiça e rei de paz. Quando tem justiça, tem paz. Quando tem injustiça, não pode ter paz. Tá joia? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Então vamos lá, pessoal, voltando aí, vamos continuar na página 25. Olha lá. Devemos exercitar as nossas faculdades para discernir. Faculdade de engenharia, faculdade de biologia, faculdade de... Não é essa faculdade. Faculdades para discernir. Tá bom? Então vamos lá, Hebreus 5,14 fala assim, ó, o alimento sólido, que é um alimento forte, tá? Se você quiser colocar aí, um alimento sólido, um alimento forte, é para aqueles que alcançaram maturidade, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas no discernimento do bem e do mal. A palavra grega traduzida como faculdades também pode ser traduzida como sentidos e implica poderes de percepção que dependem não só da capacidade mental, sublinha aí, capacidade mental, como também da nossa compreensão espiritual. Capacidade mental e compreensão espiritual tem a ver, queridos, com perceber, se você quiser anotar aí, desse espaçozinho que você tem aí na sua apostila, perceber, tem a ver com entender e tem a ver com julgar. Perceber, entender e julgar. Isso, claro, segundo a verdade, tá? Tem que botar aí. Perceber, entender e julgar segundo a verdade. Ter capacidade mental e compreensão espiritual. Agora, esses próximos 2 parágrafos aí, eu não concordei 100% com o autor da apostila. E quero explicar por quê. Vamos lê-los. Esses sentidos que incluem tanto a nossa mente como o nosso espírito, têm a capacidade de discernir as diferentes palavras de Deus. As palavras bem e mal aqui se referem ao que é superior em contraste com o que é inferior. Por exemplo, a superioridade de Cristo em contraste com a inferioridade dos anjos. Moisés e Arão, ou a superioridade do novo pacto em contraste com a inferioridade do antigo pacto. Eu não posso entender que os anjos é uma coisa mal. Eu não posso entender que Moisés foi uma coisa mal, Arão, ou o antigo pacto foi uma coisa mal. Então o autor da apostila está colocando aqui que bem e mal se referem à superioridade de uma coisa com a outra. E na verdade o versículo de Hebreus 5,14, se você vai no texto original, bem e mal tem a ver com naturezas. Naturezas excelentes e naturezas perversas. Não é só essa superioridade que o autor fala, né? Lembrando, como nós não temos aqui o autor da apostila para poder explicar isso para nós não temos esse acesso a eles, então eu tenho que ficar com aquilo que eu concordo e com aquilo que eu não concordo, eu tenho que falar. Tá? Então não concordei que esse bem e mal é em relação à superioridade. Pode ser que a nível de excelência, sim, o novo pacto é mais excelente que o velho. Aí sim, Cristo é mais excelente que os anjos, claro, tá?
mas não posso entrar nisso. Aí no segundo parágrafo ele continua. Segundo o contexto desse versículo, o discernimento mencionado aqui é semelhante ao discernimento entre diferentes alimentos. E ele fala, e não tem nada a ver com o caráter moral das coisas. Para mim tem. Para mim tem. Tá? Devemos aprender a discernir, a distinguir a palavra de Deus, assim como discernimos os alimentos. Claro, isso eu concordo com ele. Devemos nos perguntar se determinada passagem da palavra é leite ou alimento sólido. Desta forma, poderemos discernir qual é a palavra de justiça. Com certeza, discernir o que é palavra de justiça e o que é palavra de graça, com certeza. Mas eu não posso dizer que a palavra de graça é uma coisa má. Veja bem, o versículo está para discernir o bem e o mal. Não está lá? Para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas no discernimento do bem e do mal. Então, eu não posso entender que leite é uma coisa má, mesmo que seja inferior à palavra sólida. Compreendeu meu raciocínio? Então, eu quero deixar isso com vocês. Então, tudo que eu estiver trazendo para vocês, que eu não concordar, vou colocar dessa maneira. Tá? Agora, para essas passagens, como as apostilas são traduzidas do espanhol, muitas coisas podem se perder no meio da tradução, né? E como nós não temos, eu como professor, não tenho acesso ao autor da apostila, eu não tenho condição de poder ir averiguar, explicar de acordo com o que o autor da apostila está querendo dizer. Eu fico só com o que ele escreveu, né? E mesmo assim escreveu em espanhol, está sendo traduzido, compreendeu? Mas isso para nós não vai causar nenhum tipo de diferença, e é bom que aconteça esse tipo de coisa para a gente estar ligado, né? E atento a todas as coisas, tá? Nossa regra absoluta é a palavra de Deus, não é a apostila do SEAP. Isso está claro, beleza? Nós já pontuamos isso em todo o SEAP. Então vamos para a página 26, lição número 9. Prosseguindo aí para a maturidade, que é uma coisa excelente. O livro de Hebreus é um livro que trata de maturidade. Do que se trata o livro de Hebreus? Maturidade. A fim de prosseguir para a maturidade, temos que cruzar. Então, circula aí, cruzar. Essa é a chamada do autor de Hebreus o tempo todo, temos que cruzar. Cada vez que enfrentamos um obstáculo, ou nos sentimos incapazes de seguir em frente, esse é o momento em que temos que cruzar. Circula de novo essa expressão cruzar, e circula essa frase, porque essa frase é muito importante. Veja, vou ler de novo. Cada vez que enfrentamos um obstáculo, ou nos sentimos incapazes de seguir em frente, o que nós temos que fazer? Cruzar. Quando você enfrenta um obstáculo e quando você enfrenta uma situação que você vê que é incapaz de poder seguir em frente, se você fica aí, isso vai gerando embaraço, isso vai gerando peso. Quando você vê um obstáculo ou um sentimento de incapacidade de seguir em frente, aí entra a cruz para te acelerar. É como se a gente precisasse de um turbo, entende? Na nossa vida, a cruz serve como um turbo, porque depois da cruz que nós vamos experimentar o poder da ressurreição. Por isso que em Cristo nós vivemos uma vida em triunfo, em Cristo. Não um triunfalismo, que tudo tem que dar certo em todos os momentos, mas em Cristo, mesmo em dificuldades, mesmo em obstáculos, nós podemos avançar porque estamos cruzando, estamos experimentando um poder da ressurreição que pode operar em nós, nos fazendo mais rápidos, mais céleres. E esses obstáculos não conseguem ir contra a cruz. Amém? Isso é uma palavra-chave para nós, que Hebreus traz. Assim como os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho e o Rio Jordão, nós também devemos cruzar. O Mar Vermelho foi um obstáculo? Com certeza, né? Rio Jordão foi um obstáculo? Com certeza.
Então, o simbolismo de atravessar o mar, atravessar o rio, é a mesma expressão para nós hoje, pela cruz. Veja que o povo atravessou o Mar Vermelho por uma intervenção inteiramente divina, não foi? Levanta o cajado, Moisés, no Mar Vermelho. Pum! Deus abriu o mar. E no Rio Jordão, os levitas vieram com a Arca da Aliança e pisaram. Não sei se é levita ou sacerdote, me desculpe. Mas quando pisaram no rio, o rio se abriu. Então, ou seja, ninguém pisa um rio e o rio se abre. Isso é uma intervenção divina. As intervenções divinas na nossa vida, irmão, só virão por conta do cruzar ou não. Compreende? O que significa então amadurecer? Com os anos temos aprendido que se estamos centrados em nós mesmos e nos comportamos de forma individualista, ainda somos imaturos. É claro, com certeza. Se somente nos esforçamos para ser santos, espirituais e vitoriosos, também somos imaturos. Olha aí que interessante, né? Por quê? Porque a verdadeira maturidade não é apenas um assunto do nosso espírito, é também um assunto da nossa vida na igreja. A vida de igreja é um sinal que atingimos a maturidade. Com plena certeza podemos afirmar que fora da vida da igreja não existe a verdadeira maturidade. Somente na vida de igreja se encontra a verdadeira maturidade. Os crentes hebreus a quem este livro foi dirigido estavam titubeando em sua vida corporativa. Eu vou tirar essa palavra cristã aí, para colocar vida corporativa, tá? Porque se nós estamos falando de vida de igreja, nós não estamos falando de vida individual, nós não estamos falando de vida espiritual apenas, nós estamos falando de vida corporativa. Entender a igreja, viver a igreja, entender e suportar os irmãos, perdoar os irmãos, entender o que é levar o fardo uns dos outros, entender que todo relacionamento vai gerar desgaste e tem que ser resolvido, não pode ser abandonado. Entender vida de igreja é viver em maturidade. Compreender os irmãos, amar os irmãos numa caminhada vai exigir maturidade. Vai exigir maturidade. Porque no meio dessa caminhada alguém vai pisar no calo, no meio dessa caminhada alguém vai dar uma abraçada, no meio dessa caminhada alguém vai querer ocupar um espaço que não pertence a ele e que pode nos afetar. No meio dessa caminhada corporativa, como corpo de Cristo, nós vamos ter que engolir muito sapo. Nós vamos ter que nem levar desaforo para casa, o desaforo vai ter que morrer ali. Na vida corporativa é assim, se a gente quer entender maturidade, nós temos que aprender a viver como igreja. E não apenas nos reunir como evangélicos. Está claro aí? Então eles estavam duvidando se deviam prosseguir ou regressar. Este livro foi escrito para encorajá-los a avançar. O melhor caminho de avançar é nos esquecer de tudo. Então eu quero fazer um parêntese aí. De tudo o quê, né? Porque se der para esquecer de tudo, eu vou esquecer até dos meus irmãos. Então é de tudo o quê? Puxa uma setinha e coloca. De tudo que nos atrapalha e do pecado. Que lá em Hebreus 12 nós vamos ver. Para esquecer de tudo. Não é para esquecer de tudo. É para esquecer de tudo o que nos atrapalha, o que nos prende, né, do peso e do pecado. Compreendeu? Então, uma vez que nós esquecemos de tudo isso, nós poderemos avançar, tá? Então, ele faz essa pergunta: o que é perfeição na Bíblia? Queria que você respondesse aí na frente, coloque aí a resposta. O que é perfeição na Bíblia? É crescimento. É crescimento. Isso é perfeição. Perfeição para o mundo ocidente é que a pessoa nunca pode errar. Então aí a gente coloca, mas ninguém é perfeito, porque nossa mentalidade é que perfeito é alguém que nunca vai errar. Perfeição na Bíblia tem a ver com crescimento, com algo completo. Por exemplo, vocês que estão aqui hoje são homens e mulheres crescidos, ou seja, perfeitos.
Vocês não têm um braço que ainda é infantil? Vocês já passaram da fase da infantilidade? Vocês não têm um dedo que é infantil? Vocês não têm, compreende? Uma cabeça que é infantil e um corpo que é adulto? Compreende? Perfeição. Por isso que quando a gente vê anomalias físicas, a gente vê, poxa, não cresceu direito, o cérebro não cresceu direito, o braço não cresceu direito. Aí a gente vê uma imperfeição. Por isso o crescimento bíblico sempre tem a ver com perfeição. Cresceu, mostrou maturidade em todas as coisas, isso é perfeição na Bíblia. Tá bom? Cumpriu o ciclo, né? Então olha aí, Deus não está comprometido a respaldar gestões em pessoas que retrocedem, mas em pessoas que caminham em direção à perfeição. Tá? O caminho da fé é perfeição. Tá? Não é um caminho aí que ele está dizendo, nós vamos tentando para ver o que vai dar. Esse não é o caminho da perfeição. Eu estou nisso aqui, eu vou tentar para ver até onde isso aqui vai dar. Não. Para nós, irmãos, a fé, essa vida em Cristo não é uma tentativa, isso é um acerto constante. É um crescimento constante. Puxa, eu estou mais perfeito do que eu estava ano passado. Eu estou entendendo mais, eu estou mais condicionado, as minhas faculdades estão mais exercitadas, eu estou discernindo mais. Compreende? Se você está pior do que estava ano passado, em Cristo, algo não está perfeito na sua vida, não está concluindo o processo. Então, seguindo a apostila, caminhemos para a perfeição, cada um responsavelmente, sublinha aí, cada um responsavelmente, segundo os desígnios de Deus, e teremos assegurados os recursos necessários para que nós e nossas gerações não venhamos a ter falta de nada nessa terra, tá? Então olha aí, o Hebreus 6 vai falar da questão dos rudimentos aí. Por isso, deixando os rudimentos, ou seja, deixando o quê? O que significa os rudimentos? O que significa os rudimentos? Rudimento é, primeira coisa, a base, coisa elementar. Então, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, veja, não estamos deixando Cristo, nós estamos deixando as primeiras coisas. Prossigamos até a perfeição. Então olha aí, Hebreus 6, 1 a 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, deixando as primeiras coisas, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Você tem que saber o que é arrependimento de obras mortas. A fé em Deus, a doutrina dos batismos, da imposição das mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Repito de novo, se você quer saber um pouco mais sobre isso, me mande um e-mail, que eu envio para você um documento explicando um pouco mais, para você dar uma lida, para você entender, tá? Talvez por esses nomes você não vai entender, mas quando ler ali o documento você vai saber, tá bom? Talvez eu até mandei para algumas pessoas na matéria crescimento espiritual, que nós tocamos um pouco nisso. E isso faremos se Deus o permitir, né? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vitupério é ignomínia. Ignomínia é uma desgraça pública. Tá? Isso que significa aí vitupério, tá? E essa passagem tem a ver com aquelas pessoas que deixaram a fé, abandonaram a fé, participaram do Espírito e abandonou. Então só tem possibilidade se essas pessoas voltarem a se arrepender de novo, né? Mas se eles não estão nem provando mais da palavra de Deus, é impossível que sejam renovados para arrependimento. Só vai ser renovado para arrependimento quem prova de novo da palavra de Deus. Tá? Então vamos para a página 27. Então tá aí, no final desse primeiro parágrafo. Por isso diz, portanto, deixando.
Então, não há perfeição se você não deixa algo. Isso aí é uma expressão para você circular. Não há perfeição se você não deixa algo. Tá? A palavra deixar é uma palavra muito forte. Se é algo que custa aos seres humanos, é deixar. E pior, quando se trata de algo bom, como são os rudimentos da doutrina de Cristo, né? Não, mas é algo bom. Sim, mas tem que deixar. Mamadeira é algo bom, mas tem que deixar. O bico é algo bom, mas tem que deixar. Aqui não está dizendo que deixemos de roubar, que deixemos de matar. Não estamos falando dessa perfeição aí, né? Estamos falando de outras coisas. Então, pulando aí o versículo. Aqui a chave está em deixando os rudimentos. Não diz deixando a doutrina do diabo, mas diz que devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Tá bom? O que está nos dizendo é que há coisas que aprendemos de Cristo que é preciso deixar para avançar. Coloca aí na sua apostila esse adendo. Coisas que aprendemos de Cristo que é preciso deixar para avançar. Não é que eu vou descartar essas coisas, não é que eu vou abandonar essas coisas porque elas não prestam. Não, serviram, mas não vamos ficar nelas, vamos deixar para avançar. Porque não é o que queremos ser boas pessoas, não, nós queremos ser perfeitos, porque estamos conhecendo um Deus que é um Pai perfeito. Então a nossa motivação pela qual abraçamos o Evangelho é porque queremos ser perfeitos, né? E não apenas salvo, tá? Não apenas evangélicos. Nós queremos ser perfeitos. Então diz a palavra, prossigamos. Então o que tem diante disso? Adiante não tem sonhos, não tem projetos, adiante tem perfeição. Perfeição vem de acordo com a palavra de justiça, né? Quando estamos focados na perfeição, todas as demais coisas virão às nossas vidas. O Senhor nos diz para nos dedicarmos a aperfeiçoar a nossa vida em Deus, porque essa perfeição fará com que todas as coisas venham a nós. Não precisamos abrir 50 flancos diferentes, apenas um, que é o quê? Deixar o rudimentar e passar para a perfeição. Tá bom? Vamos para a página 28. Página 28. Vocês estão entendendo então que essa questão de perfeição é uma questão de crescimento, é uma questão de avançar, né? Sempre avançando, sempre avançando. Se você fica parado, aquilo que poderia ser perfeito amanhã não se torna. Se você não deixa, aquilo que deve ser perfeito hoje não é perfeito. Então essa é uma palavra de avanço. Devemos cruzar para avançar, tá? Então olha aí. Vamos aí para o terceiro parágrafo, para o quarto, desculpa. Ele vai dar uma pequena palavra aí sobre o que significa rudimento aí, essa palavra stoichon e arche. Tá? Então, quarto parágrafo. Ao contrário das passagens como Gálatas 4:3 e Colossenses 2:8, que tem a ver com rudimentos do mundo, Hebreus 5:12 ele coloca também aí, mas não é. Tá? Hebreus 5:12 também é a palavra arché. Então ele coloca aí como esses três versículos falando de uma mesma coisa, e não é. O que fala de uma mesma coisa é Gálatas 4 e Colossenses 2. Rudimentos do mundo, e Hebreus 5:12 vai falar dessa palavra arché, que é o princípio de algo. Tá bom? Então onde aparece a palavra rudimentos no livro de Hebreus 6:1, é essa palavra aí, arché. E o que está dizendo ali seria mais ou menos assim: deixe de ser um embrião para se tornar uma pessoa plena. Deixe de ser um embrião para se tornar uma pessoa plena. Deixe de ser apenas uma semente para se tornar uma árvore. Deixe de ser apenas um vegetal que está ali vegetando. Dê fruto. Vamos crescer na nossa vida, vamos avançar nisso. Nós temos que ver isso acontecer na nossa vida.
Temos que ver isso acontecendo, tá? Então, deixe de ser um embrião para se tornar uma pessoa plena. E usa a palavra do embrião humano, que começa sendo algo muito pequeno e depois sai aquele bebezão bonito, né? Da barriga da mulher. Então, o que está nos dizendo é preciso deixar os rudimentos desse embrião e caminhar como processo da vida para a perfeição que dá a própria vida. Não é a perfeição que uma religião impõe, isso é muito importante a gente entender. Tá? Na nossa cabeça é isso, né? A perfeição muitas vezes de uma religião, de uma regra. Pô, estou perfeito. Muitas vezes está por conta de uma religião. Não temos que ser perfeito de acordo com as regras do mundo que nos rodeia, mas conforme o modelo e estilo de vida que recebemos de Cristo. É por isso que deixe os rudimentos de Cristo. Esse embrião foi mudando, esse embrião foi amadurecendo, e a perfeição não é uma perfeição moral, nem social ou cultural, é a perfeição em si mesma, pelo próprio mandato de Deus, a nossa genética, ou seja, a nossa genética espiritual, que foi designada desde antes da fundação do mundo. Então existe uma vida em nós que foi feita para ser perfeita. Por isso que perfeição tem a ver com crescimento. E esta é a palavra que o autor de Hebreus traz em Hebreus 5 e Hebreus 6. Prossigamos. Vocês estão muito tempo no mesmo caminho, no mesmo lugar. Tem que prosseguir. Pelo tempo que passou, já era para ser mestre. Então isso a gente tem que avaliar na nossa vida. O tempo que já passou na sua vida de fé, na sua vida espiritual, você já está podendo ensinar, você já está podendo ensinar a outros, já está podendo falar de outras coisas além do básico. É isso que a carta aos Hebreus vai trazer para nós. E espero que eu e você possamos entender isso e viver essas coisas, tá? Então nós trouxemos aqui a parte 2 e a parte complementar dessa lição que fala da ordem segundo Melquisedeque, não da ordem segundo Arão, porque Arão quer ser perfeito externamente. A ordem segundo Melquisedeque é uma perfeição que expressa desde o interno, aquilo que Deus já nos deu e precisa crescer. Tá bom, queridos? Então falamos muito dessa palavra de justiça e falamos muito desse Hebreus 6, né, que para muitos aí é polêmico, mas está muito bem explicado. Beleza? Vamos lá, vamos para a nossa última aula do segundo ano, semana que vem. Um abraço para você.